Esse vídeo aqui eu tô gravando diretamente de Palo Alto, na Califórnia, e eu quero explicar neles como que eu fui de estagiário de programação que pegava metrô, trem todo dia, trabalhando no horário fixo, até um dev sênior que trabalha home office do exterior de maneira assíncrona. Fala aí pessoas, beleza? Aqui é o Gus, quem fala, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo um pouco diferente, não vai ter programação, não vai ter tela, né? Mas vai ter um pouco mais do Gustavo Pessoa, um pouco mais do Gustavo Profissional. Eu quero contar como foi a minha jornada, desde quando eu ganhava R$800 como estagiário de programação front-end, né, pegando metrô e trem todo dia, saindo da Zona Leste indo pra Zona Sul, até chegar o momento onde eu sou um dev sênior, que trabalha para empresas do exterior, que ganha moeda forte, que não tem horário fixo de trabalho e de quebra ainda ganho viagens aqui para conhecer o escritório da empresa e o pessoal que trabalha junto comigo. Mas antes de continuar, eu quero te pedir um favor, que você clique no botão de inscrever, deixe o seu joinha caso você ainda não tenha feito isso, porque o meu objetivo aqui é inspirar você, inspirar outras pessoas a trilharem aí jornada na programação, seja em vídeos com código ou seja em vídeos como esse, onde eu conto um pouco da minha história com o objetivo de inspirar você a continuar trilhando a sua carreira cada vez mais. E também me segue aqui no Instagram, @GusCSales, lá eu consigo ficar um pouco mais perto de você, eu abro caixinha de perguntas, respondo suas perguntas, faço um pouco de stories para mostrar como que é o dia a dia, o que eu tô fazendo de interessante, então já me segue aí também. E no final desse vídeo eu vou deixar para você uma grande oportunidade que você não pode deixar passar, então fica até o fim e não perde, bora pro vídeo. Bom, meus primeiros contatos com programação foi lá em 2009. Quando eu era criança, eu já gostava muito de computador. Meu pai apareceu com um computador um dia em casa, aquele computador branco. Não sei quem já teve um desse, que tem uma telona, um monitor com tubão branco, né? E basicamente o Windows era o 95, eu gostava muito de mexer no Word. Eu ficava horas e horas mexendo no Word, no PowerPoint, criando Word Art e tudo mais, né? E até que eu fui crescendo e tal, em 2009 eu fui pro ensino médio, eu tinha a oportunidade de escolher entre o ensino técnico e o ensino comum, o ensino médio comum. Eu de cara já quis ir pro técnico, porque eu já gostava de computação, não sabia o que era programação, sabia que os softwares eram programados de alguma maneira, mas não sabia nada de programação ainda. O máximo que eu fiz foi criar um servidor de online, que usava MySQL, mas eu nem sabia o que era aquilo. E aí um belo dia na escola, o professor chegou em mim e falou assim, chegou na sala na verdade, né, e falou assim: vocês querem ir para uma faculdade pública ou vocês querem ser programadores? Se vocês querem ir para uma faculdade pública, vocês estão no lugar errado. E aí aquilo ficou muito marcado dentro de mim, até porque eu não queria passar na faculdade pública, eu nem sabia direito como é que funcionava essas coisas, mas eu sei que eu queria programar, e eu fui aprendendo cada vez mais as aulas e fui programando. Ao final de 3 anos, eu consegui entregar um TCC, que era o objetivo vender um software para um cliente, então eu vendi um software para um cliente do bairro ali, que era um amigo da minha mãe e tal, de uma mecânica, e aí eu consegui terminar meu TCC, fiz em VB6, e esse TCC foi uma nota 9, então foi um grande sistema ali que eu consegui desenvolver junto com o meu grupo e foi muito legal. Até que então, no ano seguinte, em 2012, eu entrei na faculdade, e eu também não sabia o que eu ia fazer para trabalhar. Eu já pegava alguns sites, um site ou outro para criar, ganhava ali um pouquinho de dinheiro. Um belo dia eu tava na faculdade, desci a escada, indo descer a escada na verdade, tinha um mural lá. No mural eu achei uma vaga de programador de interface, estagiário, e era numa agência na Zona Sul, e eu falei, por que não, né? Eu peguei o papel, levei até em casa, escrevi o e-mail lá, mandei um e-mail e falei, olha, eu tenho um pouco de conhecimento de HTML, um pouco de CSS, acabei de começar a faculdade, eu posso fazer estágio. Eles falaram assim, então você vem fazer entrevista aqui, que responderam no mesmo dia, falou pra vir fazer a entrevista amanhã. Eu fui fazer a entrevista, nem sabia andar de metrô direito, me virei pra aprender a andar de metrô, fui fazer a entrevista lá, e no mesmo dia eles já me deram a resposta, falou assim, olha, você passou, eu fiz um teste, a gente gostou do seu teste, que era só replicar um layout dentro do HTML e CSS, nós gostamos do seu perfil, a gente acha que você sabe se comunicar bem, e você começa na semana que vem. E aí eu tinha mais um problema, que eu ainda não tinha jurado a bandeira, eu não podia trabalhar naquela empresa específica, então eu pedi uma semana de prazo para eles, tentei ajeitar o máximo que dava, consegui jurar a bandeira com 17 anos, fiz lá minha reservista, e aí eu consegui começar a trabalhar, e é ali que comecei a minha carreira profissional de fato. Entre 2014 e 2019 eu comecei a trabalhar mais forte no Brasil, então eu saí do estágio, fiquei uns 2 anos no estágio, e fui me tornar CLT, e também em algumas situações virei PJ, então eu experimentei bastante os dois regimes, então foram aí diversas experiências diferentes, trabalhei em empresas pequenas, médias, grandes e ultra grandes, conheci diversas linguagens, aprendi diversas coisas, fiz cursos quando as empresas me ofereciam cursos, aprendi muito sobre soft skills e percebi que as soft skills são muito mais importantes do que as hard skills em muitos momentos. Até que um belo dia eu recebi uma indicação de um amigo, né? Um amigo me indicou, na verdade, para uma empresa americana, e eu fiz a entrevista e eu passei. Só que na hora que foram fechar a minha entrevista, a empresa falou assim, olha, a gente acabou fechando a vaga antes, a gente quer te pedir desculpa, mas não tem como abrir outra vaga, tá? Você passou, tal, mas não tem como mesmo. O que aconteceu? O cara que me entrevistou, ele me indicou para uma outra empresa do exterior. Ele falou assim, ó, tem empresa aqui, Origin, se você quiser, manda lá e-mail pessoal e tudo mais. Eu mandei um e-mail para eles, fiz a entrevista, fiz o teste, na verdade, a entrevista foi bem longa. Isso é uma coisa diferente das empresas
do exterior pro Brasil. Não sei como é que tá hoje no Brasil de fato, mas na época que eu fiz as entrevistas não eram tão longas assim. A entrevista das empresas do exterior são muito grandes. Então eu fiz uma primeira conversa, depois eu fiz uma segunda conversa, fiz um teste prático que durou uma semana e depois uma conversa de 3 horas para conseguir passar. E eu consegui de fato passar nessa empresa. Na época o time de engenharia era brasileiro, então tinha até um escritório no Brasil, e ali começou a pandemia. Então, de fato, ali na hora que começou todo o caos que foi, o trabalho remoto foi completamente assim implementado, né? Então eu nem cheguei a trabalhar no escritório que a empresa tinha aqui no Brasil, a empresa fechou o escritório do Brasil e eu fiquei desde então no home office. Quando eu entrei na Origin foi uma verdadeira universidade para mim. Nenhuma universidade conseguia me ensinar aquilo que eu aprendi na Origin. Eu aprendi muita coisa, eu vi realmente a diferença das empresas americanas para brasileiras e por que a americana tá tão na frente assim da maioria das empresas do Brasil. Principalmente por questões de soft skill, de feedback, as pessoas são bem honestas, a questão de que você realmente focar num produto e entregar aquilo pro cliente. Na empresa do Brasil eu trabalhei em várias coisas que nem sequer tinha cliente utilizando e gastava horas e horas trabalhando. Nas startups americanas, você entrega realmente aquilo que tem valor. Não adianta ficar trabalhando em algo que não tem valor. Muitas das vezes também o seu código ele não vai ser bom, ele não vai ser o melhor que você quer, você não vai testar ele, mas você tem que entregar porque você precisa fazer com que a empresa gere valor para que ela tenha valor no mercado e aumente, né, a quantidade de dinheiro entrando, também consiga mais aportes de investimento para crescer cada vez mais. Uma outra coisa que eu aprendi também foi que cultura é uma coisa que se espalha desde o começo. Se você não conseguir espalhar uma cultura boa dentro da sua empresa, vai ser muito difícil você conseguir pegar depois. E aquela empresa que eu entrei, americana, já tinha uma cultura excelente de feedback, de conseguir fazer entregas pequenas, porém com muito valor, de comunicação, então isso foi muito interessante. Nesse meio tempo, eu estava fazendo a faculdade de ciência da computação, mas antes de entrar nas empresas americanas, eu acabei largando ela e comecei uma faculdade de jogos digitais, na qual eu me formei em 2016. E depois que tudo isso acabou, toda essa faculdade e tudo mais, eu comecei a pensar, cara, eu já estava um tempo já na empresa americana, eu falei, agora eu queria começar algo do zero, eu queria pegar todos esses meus 9 anos de experiência para tentar algo novo, né? Para consolidar tudo aquilo que eu aprendi em alguma empresa. Foi aí então que apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na Radiant Security, um lugar onde eu consegui criar realmente tudo do zero. Não tinha nada naquela empresa, era uma empresa que estava começando, extremamente começando mesmo, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar como Founding Engineer. Então, se você quer trabalhar em empresas do zero, procure vagas com Founding no nome, que você vai ser um engenheiro fundador. E aí tem Founding Engineer de back-end, Founding Engineer de front-end, Founding Engineer de full stack e assim por diante. Ali também foi um lugar onde eu consegui implementar tudo que eu aprendi durante todos os anos. Então, tinha um processo de CI bom, tinha 99% de cobertura, era tudo do bom e do melhor de tecnologia, Next.js, MonoRepo, TypeScript, tudo do mais novo. Também tinha uma organização muito boa no GitHub, inclusive eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui se você quiser ver, como eu montei a organização do GitHub e do Git lá, para as pull requests e tudo mais. E chegou um momento que não fazia mais sentido estar com aquela empresa, eu acabei perdendo meu trabalho, e aí eu estou hoje na Mesh, que é uma empresa de self-checkout, basicamente, que você pode lá pegar o seu item, colocar na máquina e ele vai ser pago. Vou deixar um vídeo bem aqui para você ver como que a Mesh funciona no seu principal produto. Vou mostrar aqui como é que funciona a Meshgin, que é onde eu trabalho aqui. Basicamente é o principal produto deles. Você vem aqui, pega um item na geladeira, por exemplo, vou pegar essa água aqui, mas pode ser qualquer um. Você vai até um dos quiosques que estão aqui, você põe o item aqui na bandeja, ele vai escanear para você. Uma vez que ele escaneou, você põe o cartão aqui na máquina, ele vai pagar, vai fazendo a validação e aprovou. Eu posso tirar o cartão, tiro o item da máquina e essa água aqui é minha. Essa é a Mesh. Então, basicamente, eu tô nessa empresa. Hoje eu tô aqui em Palo Alto, eles estão fazendo um team building com algumas pessoas do Brasil e tudo pago pela empresa, né? Então isso é o mais legal. Eles entendem que é importante você estar junto. Aqui nos Estados Unidos é muito forte essa cultura nas empresas de tecnologia, que você esteja junto, que você conheça as pessoas, fique um tempo com elas, depois você volta para o seu país, para sua casa e continua trabalhando normal. Se eu pudesse resumir todos os pontos que eu aprendi rapidamente, seria o primeiro. As suas soft skills, elas são muito mais importantes do que a hard skill, principalmente no primeiro contato. Obviamente que você tem que ter hard skills bem desenvolvidas, você tem que ser um cara técnico muito bom, mas o primeiro contato que dá ali, principalmente para conseguir oportunidades nos processos seletivos, é a soft skill. Se você não demonstrar boa comunicação, se você não demonstrar que você sabe trabalhar em equipe, que você está disposto a aprender, que você está disposto a ensinar, que você está disposto a fazer o que for necessário para a empresa crescer, você já de cara pode ser eliminado de vários processos. Então a soft skill é uma coisa que tem que ser muito evoluída. O segundo ponto é que o seu LinkedIn tem que estar sempre atualizado, não importa se ele está em modo de descanso. Deixa lá, você que está trabalhando numa empresa no Brasil, deixa lá quietinho o LinkedIn, mas deixa atualizado, não precisa ficar efetivamente procurando empresas. Mas traduz ele para o inglês, você tem uma opção no LinkedIn que você pode traduzir para múltiplos idiomas.
idiomas, então coloca inglês também, deixa lá ele paradinho, pode ser que uma oportunidade venha até você. E se um dia você quiser atacar oportunidades, você coloca lá a opção que você está preparado e aberto para receber novas oportunidades. Mas é importante manter o LinkedIn sempre atualizado e funcionando ali. Uma outra coisa que as empresas americanas pedem muito, que as do Brasil não pedem, é que você seja especialista em alguma coisa. Então você é muito especialista em front-end, em back-end, mas que você seja generalista. Então se você é front especialista, segue um subcaminho ali, um subnicho, uma subespecialidade. Então eu vou me especializar em React, eu vou me especializar em Angular, mas saiba um pouco de outras coisas. Então você é especialista em React, saiba um pouco de Angular, sabe um pouco de jQuery, JavaScript Vanilla, né, que é o JavaScript nativo, não preciso nem falar. Mas saiba também um pouco de back-end, saiba como criar um banco de dados, como fazer um CRUD, uma leitura, como criar uma API, tá bom? Porque eles vão sempre perguntar para você, se você precisar mexer no back-end, você consegue? E vice-versa, você é back-end, você consegue criar uma tela com HTML, CSS, com Vue, com React, quando for necessário? Você consegue montar ali uma rota nova para uma aplicação quando realmente precisar? Isso vai fazer totalmente diferença, porque quando você fala que você não consegue fazer essas coisas, principalmente com o cargo de sênior, a eliminação também já pode vir de cara. E por último, esteja preparado para as oportunidades, tá? A oportunidade ela chega na sua porta quando você menos espera. Então você tem que estar preparado. As oportunidades que apareceram para mim foram muitas, algumas eu não estava preparado. Eu perdi oportunidades por não saber falar inglês. E eu ganhei oportunidades porque eu simplesmente estava pronto ali para receber, que foi o caso da Radiant Security. Eu queria trabalhar com um produto do zero e uma oportunidade de trabalhar com um produto do zero apareceu para mim. E eu vou te oferecer uma oportunidade agora que você não pode perder. É o curso de inglês que o professor Gabriel Becker 8020, a jornada do autodidata em inglês. Se você acessar esse curso e aprender ele realmente, você vai entender que o inglês, ele não é extremamente complexo. O inglês, ele é uma língua muito rica, porém você não precisa saber toda a riqueza dela para se comunicar. Você pode se comunicar com o básico, com o necessário. E aí, conforme você for se comunicando, você vai aprendendo mais. Mas o inglês 8020, ele simplesmente remove os 80% que não são necessários para você se comunicar com as pessoas e coloca ali os 20% que realmente servem para você trabalhar, para você ter a comunicação mínima social com o pessoal dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que fala inglês. Então eu vou deixar o link bem aqui na descrição com o preço de Black Friday, não perde. Depois da Black Friday o preço não vai ser o mesmo. Então essa é uma oportunidade que você não pode perder, uma oportunidade que está aparecendo na sua porta e que com certeza pode fazer muita diferença na sua carreira se você aceitar agora. O link está na descrição, não deixa de conferir e de adquirir o curso para você ir para um outro nível na sua carreira. Esse foi um pouco da minha história, espero que tenha inspirado vocês, espero que tenha motivado vocês a continuar com a sua carreira na programação e eu peço para vocês mais uma vez que deixe a sua inscrição, deixe o seu like, porque isso ajuda bastante o canal, isso ajuda a gente a crescer, isso ajuda a gente a se movimentar um pouco mais e mostra também que o meu conteúdo está sendo de fato relevante para você. Deixa aqui nos comentários um pouco da sua história também, eu quero ouvir de você o que aconteceu na sua carreira até agora, quais coisas aconteceram de legal, quais coisas não aconteceram, tem alguma dúvida sobre o exterior, já tentou alguma vez ir para lá e não deu certo, já tentou e conseguiu, como que tá sendo? Deixa aqui nos comentários pra gente bater um papo, beleza? Te vejo no próximo vídeo, obrigado por assistir esse e até mais!